meninas, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente do tradicional, porém um vídeo bem interessante de indicação para vocês. Eu já fiz algumas indicações de jogos, algumas indicações de desenho, algumas indicações de alguns programinhas e hoje eu vou indicar aqui um site para vocês. É um site sim, mais para aquela galera que gosta de RPG, porque isso é um gerador de world building, porque quando você joga com jogos de RPG, existe, por exemplo, algumas rolagens de encontro aleatórios, ou algumas rolagens de tesouros. Então, esse site aqui, ele é um site completaço, com várias dicas de criações de world building. Na verdade, existem criações de NPC e vários outros pontos, porém, a gente vai focar um pouco no world building. A gente vai dar uma passada rapidona aí no site, eu até vou já aqui mostrando para vocês, onde você percebe que tem eventos de viagem, tem nomes para vinhos, tem tesouros de dragões, tem aqui deidades e seus domínios, tem, por exemplo, pecados da religião, detalhamento de culturas, tavernas e vilas, e tem aqui diversos outros pontos aqui para a gente ir trabalhando. Então eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui nesse site para a gente poder ir conversando. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, para a gente começar um pouquinho falando sobre o site, tem algumas coisas interessantes que a gente pode pegar. Como vocês podem ver aqui, tem livros, tem classes, tem condições, tem encontros, comida e bebida, itens e tesouros, mágicas, monstros, NPCs, raças, roleplay, weapons. Porém, a gente vai abordar mais fortemente dentro do World Building, que até aqui já está na página aí para vocês aparecendo aqui. Então, tem diversos pontos que a gente vai, não vai, obviamente, entrar em todas as categorias, a gente pode dar uma passadinha em algumas delas, para a gente já ir vendo algumas coisas interessantes. Para vocês já terem uma ideia de mais ou menos como funciona, simplesmente tá aqui como, por exemplo, sem descrições de estátuas interessantes para a gente já ir poder vendo. E o legal que acontece é que mostra alguns detalhamentos do site e tudo mais, como normalmente acontece. Aqui existe um gerador onde você clica e gera, porém, se você quiser ser do clássico, nós temos aqui a rolagem propriamente dita. Você joga um D100, tem algumas pessoas que possuem o D100, caso vocês queiram utilizar, porém, existe também o clássico que você joga 2D10, e o número que um é considerado a dezena e outro é considerado a unidade. E é bem legal porque se joga aqui o 1, por exemplo, nós temos aqui a descrição do 1, a descrição do 8, a descrição do 11, a descrição do 12 e assim por diante. Nós temos aí diversas categorias diferentes, onde a gente pode ir colocando apesar de tudo. Uma coisa assim é que é um site obviamente em inglês, porque grande parte de material de world building ele é em inglês, porém, por ser um site você consegue meio que rapidamente, dando uma clicada aí no próprio Google Tradutor do site e já consegue que, por exemplo, no nível 20 é uma estátua de um deus da guerra com pilhas de armas e armaduras aos seus pés, o deus olha para frente. Então existem diversos elementos que, caso você não queira fazer uma rolagem aleatória, você queira realmente fazer uma escolha, você pode ir vendo algo que pegue mais aquilo que você quer. Como, por exemplo, aqui no 22, é uma estátua de um cavaleiro real vitorioso em cima de uma pilha do que parece ser Drows. Seu pé descansando nas costas de um ainda vivo, tentando rastejar para longe. Embora o rosto e a postura do cavaleiro pareçam heróicos, foi dada a intenção cuidadosa aos detalhes para capturar o medo e a angústia no rosto do Drow. E também é interessante porque você pode ir pegando aqui diversos elementos diferentes e com isso você vai ter uma porrada de elementos. Obviamente já vou deixar também na descrição desse episódio o link para você entrar e com isso poder já ir se deleitando com os diversos. Algo interessante quando a gente fala sobre criação de mundos, principalmente com alguns elementos, é o Genius Loci. O legal desse site é que por ser algo assim bem arrumadinho, bem descrito bonitinho, você consegue utilizar com muita força o Genius Loci daquilo. Vamos até pegar novamente
o exemplo aqui do 31. Um cavaleiro ajoelhado diante uma figura régia e maternal. O cavaleiro tem uma expressão de êxtase em seu rosto olhando para cima. A figura régia é uma expressão calmamente relaxada olhando para baixo. A figura real está ricamente vestida e claramente grávida, segurando uma chave gigante na mão direita e uma grande coruja na esquerda. O cavaleiro está armado com uma cota de malha e uma bainha, mas a bainha não contém a espada. Então, bem interessante que você pode utilizar da premissa que é trazido. É bem interessante porque, apesar de ter algumas descrições menores, como a 32, é uma estátua de um único anjo celestial descendo sobre o cadáver e guiando a sua alma para a vida após a morte. É bem interessante porque ele não descreve com muitos detalhes todas as características, ele coloca a premissa. Então, se por acaso você quiser que no caso desse anjo seja um anjo elemental, um anjo com 2 pares de asa, com um par de asa, um anjo com uma figura um pouco horrenda ou não. Ele só fala que é uma estátua de um anjo celestial descendo sobre um cadáver e guiando sua alma para a vida após a morte. Pode ser um anjo da morte, onde tem uma cara mais de esqueleto, pode ser um anjo celestialmente maravilhoso. O importante é que ele coloca algumas características básicas para você ir colocando. Por exemplo, descendo aqui agora, mais lá pro finalzão. E um detalhe é que, por ser uma categoria de D100, você possui aqui 100 características diferentes. Então, pegando aqui, por exemplo, a 94, é uma estátua de anão ajoelhado em profunda oração, suas mãos estão entrelaçadas, seus olhos estão bem fechados. Claro que como estamos falando de um D&D medieval de maneira um pouco mais direta, porque o próprio site é o D&D Speaker, basicamente ele força muitas criações, as raças, as culturas, as classes mais do D&D tradicional. Então, obviamente, você vai encontrar, como por exemplo aí no 94, uma estátua de um anão ajoelhado em uma profunda oração, suas mãos estão entrelaçadas e seus olhos estão bem fechados. E o bem interessante é que, apesar de ter colocado que ele é um anão, ele não mostra, por exemplo, qual que é a fisionomia do anão. Se vocês forem pegar todos os pontos que eu li, ele traz a principal essência que ele quer passar com essa estátua. Desse anão, por exemplo, é um anão que está rezando. Então já colocou pra gente que é o Genius Loci de um anão, o Genius Loci dele rezando, a mãos entrelaçadas e bem fechadas. Claro que, obviamente, quando a gente fala de Genius Loci, pode ter uma palavra só. Eu gosto, normalmente, como eu mostro nas lives, todas as quartas-feiras, às 20 horas, caso aconteça a mudança de algum dia especial, eu vou avisar com antecedência. Então, apesar de eu gostar de falar de 3 palavras-chave no Genius Loci, você pode utilizar uma só. É importante você usar mais? Não. Algo em torno de 2 e 3 já é algo importante, porque você consegue já ter um embasamento interessante. E é bem legal que mostra que é um anão ajoelhado com profunda oração, com as mãos entrelaçadas. Existe aí já um adjetivo, existe aí o substantivo, ele é um anão, ele está ajoelhado, ele está em oração. Obviamente, tem alguns outros detalhes para a gente ir pegando, porém é interessante sempre ter essa questão da essência. Então, quando você for procurar aqui, caso queira fazer uma rolagem qualquer, sim, e deixar com que a sorte seja o seu guia perfeitamente, aí você pode, obviamente, dar uma ligeira interpretação diferente de aquilo que você quiser fazer. Novamente pegando, por exemplo, aqui o 84, um deus arqueiro com pés alados e 7 olhos montado em uma lua crescente. Suas flechas e arcos são extremamente longos. Então, novamente, como você pode ver, mostra um deus arqueiro. Não fala qual é a raça, não fala qual é a cultura. A única coisa importante é que tem pés alados. Obviamente, você pode considerar uma asa gigantesca, ou realmente como se fosse o deus Mercúrio, ou Hermes, depende aí de que você vai falar, com pequenas asinhas que colocam nos pés para dar alguma essência, por exemplo, de que é muito veloz e, obviamente, tem essa questão. Tem 7 olhos e está montado numa lua crescente. Mas será então que por acaso ele é um ser estupidamente diferente? Porque, poxa, tem 7 olhos? Você pode pegar essa tradução literal e colocar 7 olhos como se fosse realmente uma aranha, colocando olhos espalhados pelo corpo. Ou você pode, por exemplo, colocar 2 pares de olhos, ou um par de olho, e colocar, por exemplo, um colar que represente esses olhos, ou um capacete com uma viseira que mostre esses olhos. Obviamente,
você pode adaptar da maneira que você quiser, adequando, obviamente, dentro das suas criações. Então, caso você queira utilizar esse site aqui para usar como formas de inspiração, também é algo bem interessante. Um outro que eu acho interessante a gente também falar é esse dos backgrounds e eventos de uma cidade grande. Porque normalmente quando a gente fala sobre uma cidade grande, tem diversos eventos e diversos elementos diferentes. Política, cultura, festival, existem diversos pontos que você pode abordar. Então, nesse aqui, essa aba aqui ela é bem interessante, porque caso vocês queiram pegar, por exemplo, aqui, novamente, colocando aqui em portuguesinho para facilitar vocês na hora da tradução, nós temos um plano de assassino está em andamento para eliminar o líder da cidade, da guilda ou qualquer outro elemento. Ele sugere uma guilda, porém pode ser da própria cidade, e vai acontecer daqui a X dias, e ele indica um D10 mais 2 dias. Então é bem interessante porque o que basicamente ele está sugerindo aqui? Grandes eventos que podem fazer parte de uma plot ou até mesmo de uma constante elemento daquela cidade. Por exemplo, pelo fato de um líder de uma guilda específica, ponto ou não, ele está abordando diversos elementos que fazem com que aqui esses assassinos sejam chamados de alguma forma, por exemplo, uma mudança de governo, uma vingança, um golpe de estado, não importa. O importante é que está dando aqui já uma dicasinha para você fazer essa história. Um plano de assassino está em andamento para eliminar a cidade, o líder da cidade, da guilda ou tudo mais, e vai demorar um D10 mais 2 dias. Você pode até realmente então jogar um D10 e por acaso dá lá 7 mais 2, então 9 dias. Então temos aí 9 dias para acontecer. Caso você queira utilizar dentro de uma campanha de RPG, é interessante porque quando você for montar a passagem de tempo da sua história, você colocando, por exemplo, previamente, ele descobre que daqui a 9 dias vai acontecer um evento, que no caso aqui seria matar o líder. Então você coloca, faltando 9, voltando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Então, vamos considerar então que vai ter esse evento. Então, tal dia acontece isso, tal dia acontece aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Perfeito. Você colocando então dessa forma, faz o com que você crie elementos para que o negócio aconteça. Então, você coloca, por exemplo, no dia 3 vai ter a reunião dos líderes. E cria a sua história para que ou isso aconteça, ou a oportunidade para os seus jogadores terem essa relação e conseguir resolver, por exemplo, adentrar nessa reunião, ou impedir com que ela aconteça, ou não conseguirem fazer nada e fazer com que realmente ela aconteça. E é legal caso você seja um escritor, uma escritora e queira produzir uma linha do tempo. Também é interessante. Quando você está escrevendo, você tem mais controle sobre a ação dos seus personagens. Então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, se essa reunião ou vai acontecer ou não. Mas é interessante que se por acaso você estiver fazendo alguns eventos, coloque na linha do tempo. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. Perfeito? E você coloca os eventos macros de cada um desses dias para que você tenha um controle. E assim tenha uma continuidade. Que nem, por exemplo, chega um informante para o personagem e diz: olha, daqui a 9 dias vai ter a reunião sobre X. Tá, perfeito. Ok. Aí você tá contando a história e depois de 3 dias nada acontece, os seus jogadores ou os seus personagens não fazem nada para que isso aconteça, então o leitor já vai saber, puxa, daqui a 9 dias, mas já passou 3, será que vai dar tempo? Será que não vai dar? Então é algo bem interessante constatar isso. E é legal que se você for pegar esse elemento, nós também temos Genius Loss em eventos, como é mostrado aqui também. Porque caso você queira pegar aqui e ver bonitinho, um plano de assassino está em andamento para eliminar o líder da cidade, da guilda que seja, e vai acontecer daqui a tantos dias. Então nós temos já aqui o elemento clássico, que é assassinato de um líder em tantos dias. Não fala o motivo, não fala as consequências, não fala como, não fala onde. Por quê? Todos esses outros elementos serão colocados a partir da sua criação. Então, novamente, aqui foi colocada a partir de um Genius Loss, a essência do evento. O evento vai acontecer isso
com tais pessoas e tal pessoa para tal coisa. Pegando aqui, por exemplo, um torneio anual de combate da cidade começa em X mais 2 dias. Qualquer pessoa pode entrar, mas não são permitidas armas de qualquer outro tipo ou feitiço. De qualquer tipo ou feitiço. Né? E é realizado em uma arena de chão de terra atrás da Praça do Mercado. Ou seja, vai ter uma porradaria franca daqui a tantos dias, e com isso vai ter. E você não pode usar armas, não pode usar feitiços, nem nada. É bem interessante porque, novamente, nós temos aí a essência que é uma trocação franca. Pode ser um evento que realmente acontece de tantos em tanto tempo. Se for um evento, você pode colocar isso dentro da cultura da sua cidade. Que por acaso, esse torneio anual consiste em um festival devoto a uma divindade, ao solstício, ao equinócio, ao eclipse, ou é algo social, onde dois líderes de cidades decidiram que esse evento corresponde a uma unificação e a um marco para dizer isso, aquele outro, ou simplesmente é para aliviar a tensão da galera que anda bem estressada, então sempre uma vez por ano tem essa trocação franca e a galera desce a lenha. Então não existe um motivo para isso. O que importa é que existe um combate anual de trocação franca daqui a tantos dias, qualquer um pode entrar, e não é permitido nenhum tipo de arma, nem feitiço, e aí vai acontecer em tal lugar. Então você percebe que os elementos que são trazidos aqui, muitas vezes você pode utilizar como referência e também com conexão dentro daquilo que você quer criar. E é bem legal porque esse site traz 100 elementos para cada uma das coisas que você quiser abordar. E é bem interessante porque se você for pegar todos os elementos diferentes, nós vamos ter diversos pontos diferentes. Dungeons, estatuetas, guildas de ladrões, itens mágicos, como eu coloquei, né, backgrounds de eventos, deidades, culturas. E descendo, 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 nós temos cidades únicas, vilas únicas. Nós temos aqui templos e monastérios, locais de vendas, drogas. Temos aqui, né, por exemplo, algo ultra específico, trabalhos de NPCs, começos de campanhas, famílias reais, facções é uma coisa que a galera pede demais para criar facções que tem diversas. Aí já começa a ser um pouco mais específico, como nomenclatura de nome de clãs, né? Side quests, que muitas vezes a galera fica com aquela coisa, puxa, tem a minha campanha principal, só que as pessoas estão começando a seguir para lá e para cá e eu fico um pouco em dúvida. Quests de cidade que para você autor, para você escritor, escritora, desenvolvedor de jogo, de quadrinhos, saber esse ponto das side quests, né, tipo city quests, as quests de cidade, é algo interessante. Por quê? Porque uma grande dificuldade que as pessoas têm na hora de fazer as suas cidades é deixar a cidade viva. Porque normalmente quando a gente monta uma cidade, quando a gente monta uma descrição, por exemplo, a gente tem algumas leves limitantes. Seria o que acontece no dia a dia, quais são os elementos que são normais e comuns de uma cidade. Porque a gente vive em cidades, pessoas vivem em cidades maiores, em cidades menores, alguns podem até realmente viver em vilas ou em megalópolis multiglobais. Então, entender o funcionamento de uma cidade é um tanto que difícil, apesar de a gente viver muito nessas cidades. Caso você more em uma região mais afastada, bem afastado até mesmo, indígena, é um tanto diferente. Mas esses elementos é bem interessante porque quando a gente vai, por exemplo, aqui, nesse primeiro elemento, há rumores de que um senhor da cidade foi morto e substituído por um doppelganger, por uma cópia, por um clone. Um guarda local pensou ter visto o Lorde mudar de pele, mas não pôde ter certeza. Ele se aproxima do partido para ajudar com o assunto. Então é bem interessante porque isso aqui é uma quest. Perfeito. Só que, caso você queira utilizar essa quest como uma forma de dar vida para a sociedade, como? Dentro da linha temporal, nós temos um rei antes de X
e depois de X. Antes de, por exemplo, ele teve um banquete com o rei X, e dali pra frente ele começou a mudar o comportamento. Será que foi influenciado? Será que foi um, um doppelganger, um sósia, por exemplo? Então você pode colocar, por exemplo, na sua linha temporal que o estilo da cidade num período histórico é uma coisa e no outro período histórico é outra. E com isso você cria situações do cotidiano da cidade que pode ser algo diferencial. Como, por exemplo, pegando esse mesmo caso, antes desse banquete, que o rei ele era normal, divindade X era cultuada, divindade Y não era, imigrantes podiam fazer isso, imigrantes não poderiam fazer aquilo, algumas leis eram perdoáveis, outras não eram, e depois isso é uma grande mudança. Da mesma forma como, por exemplo, aconteceu na ditadura no Brasil, que meio que do dia para noite nós saímos de uma democracia e entramos numa ditadura. Obviamente teve sim uma mudança gradativa que foi mudando, então você pode criar momentos históricos marcantes a partir disso. E isso muda e vai mudar a personalidade da sua cidade. Você pode encontrar dentro de uma cidade hoje pessoas traumatizadas com guerra, pessoas loucas por algum evento, como, por exemplo, existe um sanatório para as pessoas loucas, só que, na verdade, esse sanatório ele surgiu a partir de esse grande evento da sósia, do Doppelganger, que o rei pegou as pessoas que viram ele mudando de pele e jogam nesse sanatório e falando, nossa, as pessoas estão loucas, tipo, estão falando que eu mudo de pele, isso e aquele outro. E você pode criar mitos, culturas, lendas diferentes para aquela campanha ou para aquela história. E você criar tramas inteiras a partir desse único evento. Pegando como, por exemplo, aqui um outro caso, vamos descer aqui mais pro meio. 35. Uma taverna foi incendiada com 13 pessoas dentro, e dentro foram encontrados o corpo de 10 doppelgangers. Novamente, nós caiu, né, doppelganger, mas por que 13? Por que 10? Você pode até utilizar aquele episódio que eu falei sobre o simbolismo dos números e falar assim, por que utilizou desse número? Caso você queira, então, criar um sistema numérico, e também nós temos um episódio falando sobre sistemas numéricos, falar assim que o 13 talvez seja o número sagrado, e 3 também seja. Então, por exemplo, essas mortes, esses números sejam presságio, ou alguém tentando passar por um presságio. Aproveitando, então, também o 13 como um número de azar, né? Sexta-feira 13, dia das bruxas e tudo mais, você pode falar assim que, por exemplo, quando aconteceu aquilo, virou um feriado, não um feriado positivo, mas um feriado negativo, onde as pessoas elas precisam fazer X ou Y para tal coisa por causa daquele acontecimento. Então você pode criar formas culturais e sociais para explicar alguma coisa. Como, por exemplo, sempre no dia 13, as pessoas não saem de casa depois do meio-dia ou a partir das 13 horas, porque dizem que dá azar. As pessoas elas são pegas e queimadas. Existe essa lenda que, fatalmente, se você sair de casa no dia 13, 1 hora da tarde, até as 2, você pode ser pego pelas divindades ou pelos doppelgangers que estão espalhados pela cidade e queimadas vivas. Então você pode criar, por exemplo, uma história que uma pessoa ela chega numa cidade e percebe que, hoje é dia 13, dá meio-dia, tudo fecha. É o tempo das pessoas voltarem para casa, porque 1 hora a cidade fica vazia. Ou você pode até criar um background para um personagem que, por exemplo, não importa onde ele esteja, sempre no dia 13 do mês, às 13 horas, ele não sai da casa que ele estiver. E se por acaso ele estiver num lugar aberto e for o dia 13, ele fique louco ao ponto de criar uma tenda, ou se não conseguir uma tenda, encontrar uma caverna ou cavar um buraco. Você pode criar paranoias sociais de um personagem simplesmente utilizando de um evento que foi sorteado aqui. Então é bem legal, é bem interessante porque você cria diversos elementos diferentes. Seguindo aqui, por exemplo, vamos jogar um pouco mais para frente, jogar aqui um 54. A água de um distrito de repente se tornou altamente inflamável. O governo local quer descobrir o porquê e quer que isso pare. Os jogadores descobrem que um grupo de anti-establishment, tipo, meio que um grupo terrorista empregado por um piromante,
pode tornar isso fácil e esconder o acelerador ou algo que dê errado. Basicamente seria os jogadores tipo precisam resolver o problema dessa água inflamável e existe alguém que pode resolver isso. É bem interessante porque como nós estamos falando de um subsídio alimentício, você pode falar assim que, por exemplo, realmente a água ficou inflamável e a galera não sabe por quê. Então, ou você pode considerar que essa água ela é precisa e as pessoas precisam ir diariamente para o rio que fica longe pra caramba, porque os poços artesianos têm uma água estranha, ou elas realmente precisam meio que comprar água ou extrair água de frutas, ou um processo de filtração do mar, e elas ficam traumatizadas com isso, fazendo com que qualquer pessoa que entregue um pouco de água para você, você fique meio que, não, não, obrigado, sei lá o quê. E talvez para aquela outra cultura, negar comida seja um sacrilégio e você fica naquele impasse de tipo, podem me matar porque a água pode ser inflamável, porém se não aceita pode acontecer um impasse. Então você pode criar diversas situações simplesmente com algo que está aqui. Então eu acho realmente muito legal, bem interessante esse site, porque apesar de você realmente poder utilizar de uma forma bem direta essas rolagens, jogando aí de acordo com o que você achar legal, aquilo que você achar necessário, você pode pegar isso e desmiuçar da maneira que você quiser. E criação de world building é isso. Você pegar as ideias, pegar as premissas e ir trabalhando e lapidando e fazendo aquilo que você achar interessante. E antes da gente encerrar esse vídeo, porque realmente a ideia é ser um mini tutorialzinho rápido de como mexer e da maneira que você pode utilizar. Eu vou entrar num próximo tópico que está aqui, para a gente falar um pouquinho sobre algumas divindades e com isso vocês utilizarem isso para criar também o panteão de vocês. Então bora lá. Então a gente entrando aqui nesse último tópico nosso, falando sobre as deidades e seus domínios, é bem interessante porque como ele traz diversos elementos diferentes que você pode ir abordando dentro do seu mundo fantástico, você pode utilizar também a forma de se pensar desse autor que colocou esses elementos e criar o seu panteão. Obviamente, eu vou futuramente fazer um vídeo falando um pouquinho como criar religiões, apesar de que existe já uma forma interessante de criar o seu panteão, que também já está no card aqui para vocês, falando sobre um vídeo que eu fiz, beleza? Então, pegando rapidinho, falando sobre esse panteão interessante, você pode pegar o que acontece. Vamos dar um exemplo rápido e básico aqui do 3, por exemplo, onde nós temos Albred, deus dos insultos, uma figura esguia e nua com 4 braços e com 4 bocas substituídas outras partes do seu rosto. Embora não seja malicioso por natureza, ele gosta de calúnias criativas e provocações que protege aqueles que realmente querem dizer isso do pior dano que segue em seus insultos. Então é bem interessante porque então é bem interessante porque, apesar de que já dá basicamente o nome e ele é deus do quê, você pode tirar exemplos diferentes. Por quê? Quando a gente fala sobre um panteão, muitas vezes o panteão está diretamente ligado com a sociedade que criou esses deuses. Tanto que existe uma teoria que fala que os mitos são formas de explicação a partir do modo de vida e a percepção social, filosófica e científica da cultura que criou aquela religião, que criou aqueles mitos. Então você pode colocar, por exemplo, que de alguma forma muito grotesca, a mentira e a calúnia é algo tão pecaminoso para aquela cultura que existe um Deus especificamente para aquilo e ele é deformado, tem mais braços, tem boca aqui, boca no nariz, boca nos olhos, boca aqui, porque ele tem como objetivo espalhar os maus boatos, espalhar as calúnias e tudo mais. Então você pode criar esse Deus como algo ultra pecaminoso, fazendo com que mostre que é uma cultura tão que se importa com a verdade que traz esse tipo de Deus. Ou você pode criar da mesma forma que existe Eris na mitologia grega, que ela é a deusa da discórdia, como uma mulher bonita, porém que gosta de falar o mal, que gosta de causar discórdia. Ou o próprio Loki, da mesma forma, que ele existe essa figura masculina, porém ele tem a capacidade de mudar de forma. Por quê? Porque as mentiras mudam de forma de acordo com a pessoa que está contando. Ela pode ser diferente. Então você pode pegar o princípio dos deuses, das divindades que estão aqui e criar a partir daquilo que você se vê necessário, utilizando como exemplos as essências da sua sociedade. Então, pegando aqui, por exemplo, um outro caso,
aqui no 9. Aurelius, deusa da pena, filho de Sangold, ou o Feather Father, é o protetor de todos os pássaros, grandes ou pequenos. Descrito como uma grande fênix descendente do sol, Aurelius é adorado por raças de pássaros sencientes e às vezes marinheiros, que oferecem sacrifício ao pai das penas para enviar-lhes uma ave maria para guiar o seu caminho. Aurelius favorece especialmente as cegonhas e que não se mata corre o risco de provocar a sua ira. É bem interessante porque ele trouxe diversos elementos diferentes. Existem algumas divindades, algumas religiões politeístas, principalmente, que falam sobre os diversos deuses. Então, por que não você pegar um deus e fazer com que ele tenha mais de uma função? Algo interessante é que, já pegando pelo nome Aurelius, que apesar de ser o deus dos pássaros, está diretamente ligado ao sol, Aureus, Aurelius, sol, ele é o deus da pena. Você pode fazer realmente um ser humano, com alguns detalhes de penas, como se fosse algo mais pro indígena, pro asteca, ou pode fazer algo mais, por exemplo, pro egípcio, onde ele tem realmente cabeça de um pássaro, como por exemplo é colocado aqui as cegonhas. E como as cegonhas são alguns animais relacionados à gravidez, como a entrega de bebês na cultura de uma forma geral, porque também não é considerado o deus da fertilidade ou o deus dos partos. Porque também como ele é relacionado ao sol, o sol nasce trazendo um novo dia, da mesma forma que uma criança nasce trazendo uma nova vida. E também, ao considerar como, por exemplo, os pássaros, os guias e tudo mais, ele pode também ser relacionado ao deus dos mares, por que não? Já que as pessoas fazem sacrifício especialmente para isso, e os navegantes para aquele outro. Então você pode pegar diversos elementos diferentes e criar as suas divindades. Então, realmente, eu sugiro demais com que vocês tem a oportunidade desse site aqui para te ajudar a ter inspirações diferentes. Nós temos diversos elementos aqui nesse site, ele é bem legal e você pode realmente usar como umas rolagens, deixando que os deuses da sorte ajudem você, ou caso você queira algo mais específico para alguma criação sua, o nome de alguém, o trabalho de alguém, uma situação diferente que pode estar acontecendo na sua cidade, na sua vila, no seu estabelecimento, você pode entrar especificamente nesse ponto específico e fazer com que você leia aquilo que está e achar aquilo que mais te agrada, fazendo com que você crie essa solução final. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma indicação de um site bem legal. Vou trazendo outros elementos diferentes, alguns outros sites, algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar tanto para a escrita quanto para a criação de mundos como um todo. Use e apoie das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!